Então repara que vai ser uma interação gênica, porque eu tenho dois locos, né? Eu tenho dois genes de diferentes locos gênicos, tá? De diferentes pares de cromossomos, também de acordo com a segunda lei de Mendel, também estão em segregação independente. Só que nesse caso é um tipo de interação específica. Vamos ver isso no exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Olha só, aqui o exemplo clássico que mais aparece nas provas é o caso da cor da pelagem dos labradores, beleza? Labrador é aquela raça de cachorro, né? Grande, peludão, beleza? Bonzinho, que gosta de água. Esse cão, essa raça de cão, ela tem a sua pelagem, a cor dela determinada da seguinte maneira. Eu coloquei aqui loco 1, loco 2, para indicar que são dois locos gênicos, né? Em um determinado loco pode existir o alelo ESão. Esse alelo ESão, ele determina a deposição de pigmento no pelo. Então, algum pigmento pode ser produzido, vai ser produzido, e esse pigmento vai ser depositado no pelo, dando assim uma coloração específica. Mas existe o alelo Ezinho que impede, né, essa deposição de pigmento. Ele não determina a deposição do pigmento. Então, vai ser uma ausência de pigmentação. O que quer dizer isso? Não vai ter pigmento lá no pelo desse cão quando nesse loco gênico tiver em homozigose recessiva, tiver Ezinho, beleza? O segundo loco gênico é o que determina a cor do pigmento. Então, olha isso. O pigmento ele pode ser preto ou ele pode ser marrom. Se tiver o alelo Mzão, né, o pigmento vai ser preto. Se tiver o alelo Mzin em homozigose, Emin, né, vai ser um pigmento marrom. Tá certo? Então, repara que os dois vão atuar em conjunto para determinar uma característica que é a cor da pelagem, beleza? Desse cão aí. Como são dois locos gênicos determinando uma só característica, eu tenho aqui um caso de interação gênica. Mas é um caso especial, é um caso de epistasia, e isso fica muito claro quando a gente observa a relação entre genótipo e fenótipo. Então já vou te mostrar isso aqui agora para você entender isso com facilidade. Ó, genótipo e fenótipo, a relação fica assim. Se o indivíduo tem o Ezão, como nesses dois casos aqui, a cor da pelagem vai depender do segundo loco gênico. Vai depender se ele tem o Mzão ou não. Ou seja, se ele tem o Ezão, quer dizer, vai depositar o pigmento no pelo. E se ele tem o Mzão, quer dizer que aquele pelo vai ser preto. Então esse cão vai ter a pelagem preta, beleza? Vai ter preto, é aquele labrador preto. Se ele tem o Ezão no primeiro loco gênico e no segundo ele não tem o Mzão, ele for Mzin, que é o alelo que determina a cor marrom, então o cão vai ter a pelagem marrom, beleza? Então repare que o que está determinando a cor da pelagem é o alelo M. Se ele tem Mzão é preto, se ele não tem, se for Mzin é marrom. Mas para essa cor se expressar, depende da presença do alelo Ezão. Isso significa que se o indivíduo for Ezinho, repare que de qualquer maneira ele vai ter a coloração dourada, ok? Aí você fala, professor, por que isso determina pigmento dourado? Não. Na verdade, o Ezinho determina a ausência do pigmento lá no pelo. Então, não interessa se ele fez o pigmento preto ou se ele fez o pigmento marrom. De qualquer forma, ele vai ter a pelagem dourada, porque aquele pigmento, sendo preto ou marrom, ele não está se expressando. Ele não vai ser depositado no pelo e, portanto, não vai fazer a mínima diferença. É exatamente isso que eu quero que você perceba aqui. Olha só, eu vou até riscar aqui para você perceber. Ó. Aqui, se o indivíduo é Ezinho, repare que isso não está fazendo diferença nenhuma. O loco gênico 2, o loco gênico M, não está interferindo em nada na coloração. Ezinho, ele diretamente vai determinar que o cão vai ter a pelagem dourada, porque vai ter a ausência da deposição daquele pigmento no pelo, beleza? Então isso é extremamente interessante, até porque vai distorcer aquela proporção de 9:3:3:1, beleza, gente? Por exemplo, você sabe que se a gente fizesse um cruzamento entre indivíduos duplo heterozigóticos, por exemplo, se eu pegasse um indivíduo Ezão, Ezin, e cruzar Emão, Emin, e cruzasse com outro igual, Ezão, Ezin, Emão, Emin, né? Que é o que ocorre quando a gente faz aquele método mendeliano, né? A gente obtém a geração F2, a gente sempre obtém, né, aquela proporção de 9:3:3:1 em relação a esses genótipos aqui. Lembra disso? Ou seja, é 9 com os dois locos dominantes, 3 com um loco dominante e o outro recessivo, 3 com um loco recessivo e o outro dominante, e 1 com os dois locos recessivos. Só que a proporção fenotípica não vai ser 9:3:3:1, porque na verdade esses dois genótipos aqui,
estão determinando o mesmo fenótipo. Ou seja, na verdade a proporção fenotípica vai ficar de 9 pretos para cada 3 marrons para cada 4 com pelagem dourada. Ou seja, a proporção fenotípica acaba ficando de 9 para 3 para 4. Beleza? Essa é a proporção fenotípica característica desse tipo de epistasia, que eu posso falar que é uma epistasia recessiva. Beleza? Professor, o que seria uma epistasia recessiva? Por que essa epistasia aqui é recessiva? Vou te mostrar. É simples. Porque, na verdade, você está percebendo que o alelo que está impedindo a expressão do segundo loco gênico é o alelo Ezinho. Então, repara isso. O alelo Ezinho, vou colocar aqui para você, ele vai ser o alelo que eu chamo de epistático. Aí você fala, professor, por que é o alelo epistático? É o alelo que está causando a inibição do outro loco gênico, né? Esse alelo Ezinho é o alelo epistático porque ele que inibe o segundo loco gênico. Mas como ele é um alelo recessivo, ele só vai inibir se ele estiver em homozigose. Beleza? Então eu posso falar que aqui o alelo epistático é um alelo recessivo. E esse seria, portanto, um exemplo de epistasia recessiva, que são os casos mais comuns, os casos mais frequentes nas provas. Beleza? E eu posso falar que o alelo Mzão, vou colocar aqui, Mzão e Mzinho, eles seriam os alelos hipostáticos. Beleza? Hipostáticos. Professor, o que seriam os alelos hipostáticos? São os alelos que podem sofrer a inibição, né? São os alelos que não vão se expressar por conta da inibição do alelo epistático, que seria o Ezinho. Beleza, gente? Então é isso, tá? Esse é o caso de epistasia e, mais especificamente dizendo, uma epistasia recessiva. E repare, ela vai ser marcada por uma deformação, por uma distorção sobre aquela proporção esperada de 9,331, né? Lá na geração F2. Então, se eu cruzo duplo heterozigótico com duplo heterozigótico, eu não acho a proporção fenotípica 9,331 mais, tá? Apesar dos genótipos, né, parecerem com as proporções da segunda lei de Mendel, a proporção fenotípica fica diferente. Na verdade, vai aparecer apenas 3 tipos de fenótipos e não 4, né? São só 3 classes fenotípicas aqui e não 4. E existe uma distorção porque 2 padrões de genótipos determinam um único fenótipo, que seria aqui no caso o dourado.